Olá pessoal, tudo bem? Olha só, essas 2 últimas semanas a gente viu nas aulas lá do Se Liga na Educação sobre o reino animal. E como deu para vocês perceberem, é um assunto muito extenso, viu? Que precisa de muitas aulas para entrar em detalhes. Mas eu vou fazer aqui um breve resumo para facilitar para vocês, tá bom? Na hora de resolver as atividades, para a gente encontrar com mais facilidade as respostas, ok? Olha só, mais uma vez eu vou usar com vocês as imagens, como eu já tinha dito para vocês, quando eu uso imagens, eu acredito que a compreensão é bem maior, tá bom? Aqui nós temos uma diversidade muito grande, mas eu quis colocar nessa primeira imagem as características que são comuns a todos os animais. Ou seja, todos os animais são eucariontes, todos eles são heterotróficos, todos eles são pluricelulares. O que significa isso? Por que eu digo que os animais são eucariontes? Deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês. Existem 2 tipos de células. Os seres vivos, eles são formados de células, com exceção dos vírus, né? Lógico, isso aí todo mundo já sabe, que com exceção dos vírus, todos os outros seres vivos são formados de células. E existem 2 tipos. Uma é a chamada célula eucariota e a outra é a célula procariota. Os seres formados por células eucariotas são chamados de eucariontes e formados por células procariotas são chamados de procariontes. Quem tem essa célula procarionte? Somente o grupo das bactérias, arqueobactérias, cianobactérias, tá? Tudo que envolve bactérias. Todos os outros seres vivos têm a sua célula do tipo eucariota. E a célula eucariota ela é bem mais complexa se comparada com a célula procariota, ok? Então, a explicação pelo qual os animais são chamados de eucariontes é justamente porque as suas células são do tipo eucariotas. Por que os animais são chamados de heterotróficos? Porque eles não sintetizam seu alimento. Eles nem são seres fotossintetizantes e nem são seres quimiosintetizantes, que são os 2 processos de produção de alimento. Tá? Então, por esse motivo, todos os animais são heterotróficos. E pluricelulares, o próprio nome já diz, ele é formado de um conjunto de muitas células, tá certo? Agora o seguinte, os animais, assim como todos os outros grupos de seres vivos, precisam ser agrupados para facilitar os estudos. Então, os estudiosos, eles usam critérios, eles não agrupam de qualquer jeito, tá certo? Então, eu vou citar aqui algumas formas, alguns critérios que os estudiosos usam para fazer essa classificação, esse agrupamento. Por exemplo, se nós formos analisar a digestão dos animais, ou seja, como que eles obtêm esse alimento, tá? Nós vamos ver uma diversidade muito grande. Nós, por exemplo, ou essa imagem aqui que nós estamos vendo de um cachorrinho, usam a ingestão do alimento. Então, a gente ingere primeiro, depois esse alimento é digerido e aí vai ser absorvido, então, pelas nossas células. Já um animal, tipo esse aqui, ó, o porífero, então essa imagem até nem parece que é um animal, né? Porque a gente pensa em animal de outra maneira. Mas esse aqui é um dos animais mais simples que tem. São chamados de poríferos. Como que eles obtêm o alimento? Como eles estão aqui no meio aquático, as substâncias que estão na água entram pelos poros e o excesso de água sai por esse outro orifício aqui chamado ósculo. Então, é uma forma muito simples deles obterem o alimento. O alimento ele entra através da água, junto com a água. Então, é uma maneira muito diferente de como nós e outros animais obtemos o nosso alimento. Aqui nós temos outro exemplo completamente diferente também, que é do grupo dos quinidários. Tá? Essa água viva aqui, ela tem uma maneira muito diferente. Ela libera uma substância tóxica que imobiliza a sua presa. Então, assim, ela consegue capturar o seu alimento. E interessante lembrar que se essa substância encostar na pele da gente, causa queimaduras, tá bom? Esse aqui é um outro animal também que se alimenta diferente. Ele se alimenta de sangue. Lembrando só que alguns desse grupo, sanguessugas, tem sanguessugas também que não se alimentam de sangue, tá? Tem sanguessugas que se alimentam de matéria orgânica, de alguns outros pequenos outros animais.
Então, se olharmos a digestão, eles têm uma diferença muito grande, podem se agrupar também de maneiras diferentes. E quanto à respiração, também podem formar grupos separados? Podemos. Por exemplo, nós temos aqui alguns invertebrados, como a minhoca, inseto, aranha, eles têm uma respiração que a gente chama de respiração traqueal. Outros, como os peixes, têm respiração branquial. Eles têm uma forma diferente de conseguir o oxigênio que está dissolvido na água. Existem, por exemplo, os mamíferos, né, os répteis também, aves, que têm a respiração pulmonar. Então, esse é outro critério que se usa também para fazer agrupamento de seres vivos. Quanto à circulação, também tem muitas diferenças nos animais. Nós temos animais que não têm sistema circulatório, nós temos animais que têm um sistema circulatório mais precário, que têm um sistema circulatório aberto e outros que têm sistema circulatório fechado. Mesmo os que têm sistema circulatório fechado apresentam diferenças. Por exemplo, um peixe, ele tem um coração dividido apenas em duas cavidades. Um anfíbio, como um sapo, por exemplo, uma rã, tem dividido em 3 cavidades o coração. Nós, por exemplo, as aves, nós temos o coração dividido em 4 cavidades. Então, apesar de termos todo esse sistema circulatório, eles apresentam as suas diferenças. Quanto à reprodução, também os animais se diferenciam, porque existem seres que se reproduzem sexuadamente e outros assexuadamente. Na reprodução assexuada, não há envolvimento de células germinativas, tá certo? Não há envolvimento de células germinativas. Um indivíduo só origina outro. Por exemplo, essa estrela. Ao dividir essa estrela em 2 pedaços, cada pedaço desse vai formar um novo indivíduo. A gente chama isso de reprodução por regeneração. É um tipo de reprodução assexuada. Nesse caso aqui, nós temos um gameta masculino fecundando um gameta feminino e com isso vai formar o zigoto, que é uma célula ovo, tá? Também chamada de célula ovo. Então, existem animais que se reproduzem sexuadamente, onde há o envolvimento de células reprodutoras, como os gametas, e alguns que se reproduzem assexuadamente, onde não envolve a participação de 2 indivíduos. Um indivíduo só origina outros. Bom, outra maneira de dividir, de classificar os animais é dividindo em 2 grandes grupos chamados de animais invertebrados e animais vertebrados. Que diferenças básicas existem entre os animais invertebrados e os vertebrados? A diferença básica é porque os invertebrados não apresentam a coluna vertebral, tá? O crânio. Eles têm até um esqueleto, mas é um chamado de exoesqueleto. Exoesqueleto significa um esqueleto externo, formado de quitina. Tá? Então, não é a mesma coisa que os ossos no caso de um animal vertebrado. Tá? Então, eles não possuem coluna vertebral, eles não possuem crânio, tá certo? Tem uma diversidade incrível no grupo dos invertebrados. É o número maior de animais que existem dentro do grupo dos invertebrados. Dentro desse grupo nós temos os mais diversos tipos diferentes, moluscos, platelmintos, nematelmintos, anelídeos, os artrópodes, né, que se subdividem entre insetos, aracnídeos, crustáceos. Então, é uma quantidade muito grande. Lembrando que eles têm aquelas características gerais de todo e qualquer animal, certo? E quanto tem uma característica aqui que eu não comentei, chamada de aeróbicos. O que significam seres aeróbicos? São aqueles que utilizam o oxigênio, tá, nas suas reações químicas e a partir disso aí é que eles utilizam os nutrientes dos alimentos. Então é impossível aproveitar os nutrientes dos alimentos sem o uso do oxigênio, tá certo? As outras características aqui eu já comentei com vocês, lembrando que o exoesqueleto dos invertebrados, eles têm esse objetivo de sustentar o corpo, né, de proteger e de permitir a locomoção. É também o que acontece com o endoesqueleto dos vertebrados. Os vertebrados, eles têm endoesqueleto, ou seja, esqueleto interno.
E eles possuem a coluna vertebral, eles possuem o crânio, tá? Existem alguns vertebrados que têm tanto ossos quanto cartilagens e existem alguns vertebrados que apresentam apenas cartilagem, tá certo? Essa é a diferença primordial entre eles. Só um lembrete aqui. Pela linha da evolução, surgiram primeiro os peixes. Depois dos peixes vieram os anfíbios. Depois dos anfíbios vieram os répteis. E depois dos répteis, simultaneamente, surgiram aves e mamíferos. Isso pela sequência da evolução do reino animal. Bom, era isso, lembrando que os vertebrados, eles têm o esqueleto que serve tanto de locomoção, sustentação e também de proteção. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, viu? Um grande abraço e até a próxima.